E aí galera, mais uma vez seja bem-vindo ao meu canal, novamente com a questão da Universidade Federal de Santa Catarina, prova de 2022 que aconteceu no último sábado. Nesse vídeo eu resolvo com você a questão de número 22 e se você está aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, vai lá, ativa o sino para que você possa ser notificado de todos os vídeos que eu venho a publicar aqui no YouTube, bacana? Então vamos para a questão de número 22 da Universidade Federal de Santa Catarina, prova 2022, vamos ver o que esse cara falava para você, vamos lá? Afirmação 01 diz o seguinte: sejam f e g funções cujos domínios são, respectivamente, o domínio de f e o domínio de g. D em f, D em g. Perfeito. Se f e g são tais que o domínio da função f é igual ao domínio da função g e a função f de x é igual à função g de x para todo x pertencente ao domínio de f, então f e g são iguais. Aqui nós temos uma leve indução ao erro. Por quê? O que precisamos lembrar? De algo que é básico, que é muito pouco falado, que é quando a gente fala em situações que são iguais e situações que são equivalentes. Situações que são congruas, dependendo do contexto. Então, qual é a ideia que nós precisamos para essa questão? Vamos começar a brincadeira. Então, questão de número 22, item 01, onde ele disse o seguinte para você. Temos o domínio da função f, que é igual ao domínio da função g, bacana. Ele afirma para você que a função f de x, ou seja, para um valor de x dentro do domínio, em f, nós temos o mesmo valor para g, o mesmo x, e ele diz que aqui você está trabalhando com o domínio de f, então quaisquer que sejam esses valores para o x, perfeito, você tem um valor numérico em f que vai ser o mesmo de g, bacana. Agora, quando ele fala da igualdade, ele diz que isso daqui leva você para f ser igual a g, ele diz que as duas funções são iguais. Onde é que entra a ideia de equivalência para nós nesse momento? É quando você para e faz a seguinte análise. Vou afirmar para você que eu tenho uma função f de x igual a 2x menos 3. E eu vou jogar uma função g de x, lembrando da matemática básica na parte de frações. Como assim, Bel? Dá uma olhada na função g que eu vou escrever para você. Eu tenho uma função que vai ser dada por 4 vezes o x menos o número 6 e esta parafernália vai ser dividida por 2. E aí você olha para essas duas situações e diz, Bel, elas são iguais. Não, elas não são iguais. Por que elas não são iguais? Porque você não tem os mesmos valores numéricos sendo apresentados como os coeficientes. Como assim, Bel? Vamos voltar para os números fracionários como eu disse para você. Quando você aprendeu a olhar para o número, por exemplo, 4 sobre 2, isto é uma representação fracionária. Vamos pensar em qual número ele é? É o número 2. Só que quando eu olho para as duas escritas, nós entramos em equivalência. Você diz, Bel, eu fiz a divisão. Talvez aqui você não tenha, de repente, captado a informação. Mas e se você para trabalhar com a ideia inversa? Aí você diz, Bel, inverter esses números é a mesma coisa que 1 sobre 2. Agora eu cheguei onde eu queria, lá no ensino fundamental. Você tem uma fração que é irredutível. 1 sobre 2. Então você conseguiu reduzir ela. Chega aqui você não simplifica mais. Ou você faz a divisão ou você não faz. Então estas duas frações, elas são frações equivalentes. Elas não são iguais. O resultado numérico da divisão é o mesmo. Mas a apresentação numérica para numerador e denominador são distintos. Então você tem numerador sendo 2, denominador 4. 2 é diferente de 1. 4 é diferente de 2. Então há uma equivalência entre esses valores com a operação envolvida. Então neste momento a indução ao erro ela surge. Porque você diz, Bel, está tudo sendo igual, então as funções precisam ser iguais. Não. Com essas duas situações, o que você afirma? A função f ela é uma função equivalente à função g, por definição do termo equivalente. Você chegará sempre nos mesmos valores numéricos, mas as funções elas não são iguais. Então é esse cuidado que a gente precisa ter com a palavra igualdade. De repente ela é colocada para você de uma forma que te induz ao erro, que é o que aconteceu aqui neste caso com esta primeira situação. Então temos funções iguais? Não, temos funções equivalentes. Bacana? Então a afirmação 1, ela é uma afirmação falsa. Legal? Então a primeira afirmação você já descartou dessa questão de número 22. Bacana? Então indução ao erro nesse primeiro item. Tem que tomar muito cuidado. Pela leitura, eu acredito que muitos de repente assinalaram esse item como verdadeiro e não perceberam este detalhe que nós chamamos da equivalência, por exemplo, que eu trouxe para você entender usando a parte numérica, pensando nas frações equivalentes lá na parte da matemática básica, lá do teu ensino fundamental. Então a gente traz isso para cá, para você entender o porquê que esse item é falso. Perfeito? Então vamos para a afirmação 2 e olha o que dizia a afirmação 2 ali para você dessa mesma questão de número
22. Se f é uma função definida por f de x igual a 1 se x pertence aos racionais e 0 se x pertence aos irracionais, que é aquele conjunto formado pelos números reais quando você exclui os racionais, então f não é par e nem ímpar. Você que assistiu às minhas aulas de revisão, você provavelmente lembrou das minhas aulas de revisão porque eu citei para você sobre paridade de funções, o que nós precisávamos ter. Então, olha o que o item 2, vou colocar aqui do ladinho para você, ó, para ganhar espaço. Olha o que o item 2 disse para nós, funções pares e ímpares. E aí eu lembrei que uma função par, ela precisa respeitar esta condição. F de x tem que ser igual a f de menos x. Então, para esta situação, nós temos uma função que é chamada de função par, quando isto ocorre para todo o domínio da função. Nós temos a ideia das funções que são ímpares, para quando você tem a escrita sendo menos f de x sendo igual a f de menos x, ou para quando você diz que a função f de x é igual a menos f de menos x. Então, para esta condição, você afirma que você tem uma função que é ímpar, quando isto daqui é estabelecido. Um dos dois casos. Então, aqui nós temos uma função ímpar. Perfeito. A partir do momento que você consegue lembrar dessas duas condições, e eu citei isso na minha aula de revisão antes da prova, você verifica que esta função f que ele citou, a Federal citou para você, agora sim, vamos lá para cima, para finalizar essa ideia da 2, ele diz que a função f de x ela é dada por duas sentenças. Você sempre colocará para o valor numérico 1, independentemente do valor do x, claro, se o x for um número racional. Ou seja, existem números racionais e existem o vice-métrico dos racionais, os opostos. Vou dar um exemplo grosseiro já pegando o link ali de trás. Um número racional bonitinho que você tem, lembrando que todo inteiro é racional, todo natural também é racional, vamos tentar lembrar daquele conjunto, daqueles diagramas que representam para você toda essa parte numérica dos conjuntos. Então eu digo para você o seguinte, ó. Se nós trocarmos o x por 1 sobre 2, o que o x é para nós? Um número racional. De acordo com a lei de formação, ele diz para você que isso aqui tem que ser 1. Agora, o que acontece quando você troca o x por menos 1 sobre 2? Muda a tua resposta? Não. Por quê? Porque isto é um número racional. E se isto é um número racional, de acordo com a definição, o teu valor numérico é 1. Então você cai dentro dessa condição. Então a primeira sentença, independentemente de quem você escolha dentro dos racionais, esta ideia ela é estabelecida. Então, para a primeira sentença, você tem a função f sendo par para a primeira sentença, mas a função f é dada por duas sentenças. Você tem aqui embaixo o zero, e aí ele diz que se esse cara pertencer aos reais menos os racionais, ou seja, os números irracionais. Vamos na malandragem de novo. Se você escolher, por exemplo, a raiz quadrada de 2, que é um número racional, não, irracional. Ele é um número real que não pertence aos racionais. Perfeito. Este cara tem que ser zero. Enquanto quando você trabalha com o oposto dele, ou de repente o simétrico dele, o que você afirma? Este cara também valerá zero. Por quê? Independentemente de quem seja o seu irracional, a tua resposta ela tem que ser zero. E aí vale lembrar o que eu comentei na minha revisão antes da prova, que zero, em um dos exemplos que eu citei, que a própria Federal já cobrou, zero é um caso particular das paridades. Ou seja, y igual a zero, ou a função f de x igual a zero, ela é uma função par e ímpar de forma simultânea. Então, enquanto aqui você consegue, no meu contra-exemplo, mostrar que f de x ela é igual a f de menos x, e também respeita esta condição de você ter estes casos acontecendo de forma simultânea, a função f de x igual a zero vai trazer para você tanto uma função par quanto ímpar em sua classificação. A parte de cima trouxe para você uma função par, onde você verificou que isto vai acontecer para quaisquer valores do x que você escolher dentro do domínio que foi citado pela lei de formação. Então, como eu preciso classificar a função f e não por partes, o que eu sei? Na primeira sentença eu tenho uma função par, na segunda sentença eu tenho uma função par e uma função ímpar. Logo, nós vamos classificar essa função f como sendo uma função par. E o item disse o que para você? Que esta função ela não é par e ela também não é ímpar. Então, mais um item falso para você nessa questão de número 22. Afirmação 2, de novo, você tem uma afirmação falsa, trazendo a parte das classificações que envolvem as funções. E você, claro, como eu citei,
Você que viu a revisão antes da prova, quando você leu esse item, provavelmente você lembrou da definição das funções pares e ímpares. Deixa aqui no comentário se você realmente lembrou ou não, e aí vai lá, dá uma força para mim. Bacana? Então, afirmação 2 tá aí. Vamos para a afirmação 4 da questão de número 22, que disse o seguinte para você. Se f é dos reais até o intervalo fechado de a até o mais infinito aberto, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 9, é uma função sobrejetora. Mais uma vez, você lembra da classificação da minha aula de revisão. Lá na minha aula de revisão eu comentei com você antes da prova sobre essa classificação que tem nas funções, quanto à injeção, sobrejeção e bijeção das funções. Então vamos continuar com a leitura. Então A é 5. Bom, para este item ser verdadeiro ou falso, para nós fazermos análise, o que eu preciso lembrar? Eu estou trabalhando com uma função quadrática, uma função de segundo grau. Representação gráfica, uma parábola, ou ela tem concavidade voltada para cima, ou ela tem concavidade voltada para baixo. Até aí tudo bem, eu sei que você lembrou disso ao olhar para a lei de formação e parar para pensar no seguinte, o que eu precisava lembrar de verdade aqui, Bel? Duas situações. Vamos lá. Afirmação de número 4. Quando ele diz para você que o campo de definição é dos reais para o intervalo fechado de A, onde ele escreveu isso aqui, ó, A, e ele joga o mais infinito. O infinito é sempre a parte aberta para você nessa representação dada em intervalos, perfeito? Quando ele diz que este é o campo de definição e ele joga a lei de formação como sendo f de x igual a x ao quadrado, uma função quadrática, e aí ele continua escrevendo para você os outros termos que são menos 4x mais 9. Você olha para esta representação e diz, vou calcular a delta, não. Lembra da classificação? Para esta função ser sobrejetora, f, ela é definida de um domínio para um contradomínio. Este é o campo de definição. Para ser sobrejetora, significa que a imagem da função f, ela tem que ser exatamente o nosso contradomínio. E o que é a imagem de uma função? Os valores que eu obtenho para o y. Lembre-se, se a sua parábola tem concavidade voltada para cima, então você tem um ponto mais baixo desta sua parábola, e dali para baixo não tem representação gráfica, você não tem y dentro desses valores numéricos, e aí você tem toda a parte gráfica deste ponto que é mais baixo até o mais infinito, para cima. Se a sua concavidade está voltada para baixo, então você tem todos os valores sendo usados deste ponto, que é o mais alto da sua parábola, para baixo. Então você tem a ideia vindo de um menos infinito até este ponto, que é o ponto mais alto da sua parábola, que você aprendeu a chamar de vértice da parábola. Então a imagem de uma função de segundo grau, que eu tenho certeza que você já lembrou, a imagem de uma função de segundo grau ela é definida como sendo um intervalo fechado que varia do y do vértice para o mais infinito, aberto, se você tiver a sua parábola com a concavidade voltada para cima. Se o número que multiplica o x ao quadrado for maior que zero. Você tem a imagem da sua função de segundo grau, então tá aqui ó, a imagem da sua função de segundo grau sendo dado por menos infinito, ou seja, vem lá de baixo até chegar no ponto mais alto da sua parábola, até o y do vértice, fechado, se você tiver a concavidade voltada para baixo, ou seja, se o a for menor que zero. Então, para nós verificarmos se essa função f ela é sobrejetora, eu preciso saber a imagem dessa função. Para eu saber a imagem da função, eu preciso do y do vértice desta parábola. E para saber o y do vértice de uma parábola, o que nós vamos fazer? Um dos casos é você trabalhar com menos delta dividido por 4 vezes o valor do a. Então o item 04, ele só queria saber se você lembrava de todas essas situações. Campo de definição apresentado, eu preciso olhar para o contradomínio. Está aqui o contradomínio, perfeito. Para ela ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então eu vou precisar calcular a imagem. Qual é a imagem de uma função de segundo grau? Do vértice para cima ou do vértice para baixo? Neste contexto, como o número que multiplica o x, observa, número que multiplica o x ao quadrado, tá? O número que multiplica o x ao quadrado, ele é positivo, a sua parábola tem concavidade voltada para cima. Então você está neste processo que está aqui. Então, o y do vértice valerá para nós menos o valor do delta, b ao quadrado menos 4ac, então menos b ao quadrado, já ganhando tempo e espaço aqui com você, ó, 16, menos 4 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, menos o c. Então isso vai dar menos 36. Legal? Então menos 4 ao quadrado vai dar o 16,
menos 4 vezes o 9, 36. 16 menos 36 vai dar menos 20. Com o menos lá de fora, então você vai ter mais 20 lá em cima. E como A vale 1, embaixo nós vamos ter o número 4. Conforme eu disse, ganhando tempo e espaço, o y no vértice valerá menos 20 com o cara que está lá, valerá 20 dividido por 4, este cara vale 5. Ou seja, a sua parábola, analisa comigo, da esquerda para a direita, vem decrescendo até chegar no vértice. Chegou no vértice, volta a subir. Então, quem é esse vértice para nós? No y, vem descendo até o 5. Depois volta indo em direção ao mais infinito. De forma grosseira, é isso daqui que você está vendo. Imagem meramente ilustrativa, tá? Deixa eu só observar. No 9, então vai ser mais ou menos assim. E este ponto aqui para você, ó, eixo x, aqui você tem o eixo y, aqui está o 9, e aqui embaixo para você é que está o número 5. Nota que o teu gráfico está do 5 para cima. Então sai do 5, vai em direção ao mais infinito. Então, o contradomínio, que tem que ser igual à minha imagem, olha o que aconteceu. Imagem do 5 para o mais infinito. Para ela ser sobrejetora, esta situação precisa ser trabalhada com os mesmos valores, então o A tem que ser 5. Perfeito? Então, para o A ser 5, sim, você tem uma função sobrejetora. Se o A não for 5, então você não tem uma função sobrejetora, porque foge do contexto da bijeção, sobrejeção, injeção para as funções. Legal? Então, o item 04, o que nós temos ali? Afirmação. Para que esta função seja sobrejetora, o A tem que ser 5. Verdade. Então, a afirmação 4, ela é uma afirmação verdadeira, tá? Tudo correto aqui para nós. Perfeito? Então, vamos lá. Começamos. Afirmação 1, falsa. Ideia de congruência ali, equivalência que o cara tentou sacanear contigo nessa primeira afirmação. Afirmação 2, quando ele traz a ideia da paridade das funções ali, se ela é par ou se ela é ímpar, você lembra bem das condições. A terceira situação que envolvia a imagem de uma função de segundo grau e aí algo que trazia para você uma classificação que falava sobre sobrejeção de uma função. Quando uma função é sobrejetora. Lembre-se, classificação, sempre a partir do campo de definição. Perfeito, galera? Então, enquanto eu apago o meu quadro para a gente continuar com a questão, vamos lá. Você que não é inscrito aí, apareceu aqui agora, caiu de paraquedas, se inscreva, ativa o sino, curte aí também, galera, dá uma força, curte o vídeo aí, vamos soltar as curtidas aí, enquanto eu vou apagando o quadro, para a gente prosseguir com a questão de número 22 da Federal de Santa Catarina, prova 2022. E aí, vamos lá. A afirmação 08 diz o seguinte: se f é uma função afim decrescente, tal que f de 1 é igual a 1 e a função composta de f em f para quando x vale 0 é igual a menos 3, então f de menos 10 é o número primo. Galera, na boa, o que nós temos que primeiro lembrar? O que é uma função afim? Uma função afim, vamos lá, item 08. Uma função afim, ela aparece para você com a lei de formação f de x igual a ax mais b. Perfeito? Essa é a lei de formação de uma função afim. Para este cara ser decrescente, número que multiplica o x, classificação, precisa ser negativo. Ele tem que ser menor que 0. E eu preciso dos valores de A e B para trabalhar com essa afirmação. Então o primeiro passo é lembrar disso. Segundo, vamos pensar no valor numérico que está sendo apresentado. Foi dito o seguinte para você, olha aí as informações. f de 1 é igual a 1, então vou coletar aqui e vou apresentar os dados. f de 1 é igual a 1. E f composta com f, quando eu digo f composta com f, para o x valendo 0, nós temos o y sendo menos 3 nessa composição. E a partir daí, o lance é mais ou menos assim, vamos lá. Usando os valores que eu conheço e sabendo trabalhar com essas funções compostas de f em f, como isto vai ficar? Nós temos a lei de formação ax, que vale 1, mais b igual ao y, que vale 1, de forma grosseira. f de 1, valores numéricos para polinômios, para funções. Quando você troca o x valendo 1, o resultado é a soma dos coeficientes. Então, soma dos coeficientes a mais b vai dar o nosso valor numérico, que é o número 1 que está ali. Bacana. E para a função composta, eu vou primeiro escrever assim para você, ó. Quem é a composta de f com f? A famosa FOFS. Essa famosa FOFS é... Olha para a primeira letra, da esquerda para a direita, e diz, esta é a função que eu vou trabalhar. Qual é a função? Ax mais b. Essa é a função que você tem que trabalhar. Essa escrita vem da primeira letra.
A segunda letra é a função que você tem que colocar no x da função que você está trabalhando. Como é a mesma função, então você passa a escrever ax mais b. E aí faz uma parte ali básica da matemática, aplica a distributiva, trabalha com os valores numéricos depois e diz o seguinte, ó. A composta de f com f, independentemente do valor do x, vai ser dado por a vezes ax, resulta em a ao quadrado vezes o x, a vezes o b, isto escreve para você ab, mais o b que estava lá. Como a federal disse para você que o x na composta tem que ser zero, este cara irá desaparecer. Por quê, Bel? 0 vezes esse troço vai dar 0. E a resposta tem que ser menos 3. Então, ao fazer as substituições, menos 3 vem de a ao quadrado vezes 0, caiu fora, sobrou para você ab mais o valor do b. E aí o que você consegue notar, temos duas situações com duas incógnitas. Aí você escolhe onde que você quer substituir, quem você quer isolar e assim por diante. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou isolar o A lá para fazer a troca aqui, ou vou isolar o B para fazer a troca aqui. Ou isolo aqui, troco lá, tanto faz a operação que você venha trabalhar. Pense na ideia de sistemas pelo princípio da substituição. Então eu vou afirmar aqui, eu não lembro qual foi a ideia que eu trouxe, mas está aqui, ó. Eu vou afirmar que A é igual a 1 menos B, porque tanto faz, eu não lembro mais qual eu disse que eu ia usar, mas vou usar essa pelo que eu escrevi. A é igual a 1 menos o B. Fiz a troca na segunda situação, e aí eu escrevo menos 3 é igual ao A, que vale 1, menos B, vezes o B, mais o B. E aí o que você consegue perceber? Vamos devagarinho. Menos 3 vai ser igual a B, menos B ao quadrado, mais o valor do B. Vou passar todo mundo para o lado esquerdo, e isso resulta em B ao quadrado, 2B, vai para lá, menos 2B, menos 3, isto é igual a 0. E o que nós conseguimos provar com essa lei de formação? Segundo grau, mais uma vez, dois valores para o B, B1 ou B2. E aí o que vai acontecer? Usa a fórmula de Bhaskara para assumir produto como eu estou fazendo. Dois números que multiplicados tem que dar menos 3 e a soma tem que dar mais 2. Relações de Girardi. Então isso leva você para o número menos 1 e 3. Porque o produto vai dar menos 3. E a soma vai dar o número 2, que é esse cara com o sinal trocado. Relação de Girardi. Tenta lembrar disso aí. A partir do momento que você disse, Bel, eu tenho dois valores para o B. Não, você não tem dois valores para o B na verdade, a não ser que aconteça o quê? Condição inicial. Quem afirma para você se o B pode assumir os dois valores ou não é o A, porque o que você tem como certo é que ele tem que ser negativo pela afirmação. A função f ela é decrescente. Então, ao continuar com a questão, você afirma para o cidadão, Bel, se nós temos A sendo igual a 1 menos B e o B vale menos 1, então significa que o A será igual a 1 menos, cuidado, né? O B que vale menos 1. Menos 1. E aí o que você consegue notar por essa escrita? 1 menos 1 vai dar 2. 2 não é para nós a condição do enunciado. Eu preciso de um número que seja menor que 0 para ela decrescer. 2 é positivo, então já tira esse cara daqui. Ele já não convém mais para nós. Logo, o B vai ter que ser 3. Ao fazer a substituição, perceba, você tem o A sendo igual a 1 menos o valor do B que vale 3. E aí agora sim, quem é o valor do A para nós? Menos 2. Eu já sabia que ele tinha que ser negativo pela classificação da função ser uma função decrescente. Então o A vale menos 2, o B vale 3. Esse menos 1 para nós, então ele também não serviu. Então tá aqui a nossa função f. Ó. A função f de x ela vai ser dada por A vezes o x, menos 2 vezes o x, mais o valor do B, mais o número 3. Se por um acaso na hora da prova você tivesse dúvida com as suas respostas, o que você poderia fazer? Bel, vamos ver se os valores numéricos batem. Vai bater, tá? Troca o x por 1. Troquei o x por 1. Então o que vai acontecer? Menos 2 mais 3. Vai dar 1. Deu 1. Agora eu preciso saber da composta. Ah, Bel, vou trocar aqui, ó. Tá? Aí você escolhe o que fazer. Por exemplo, o A vale menos 2 ao quadrado. Você vai ter sendo 4, 4x. Aqui você vai ter menos 2 vezes o B, mais o valor do B. Troca o x por 0 e vê se o que vai acontecer. Ou seja, a nossa resposta ela está aqui. Ó. Tá? Tem que ser o menos 3. E vai dar. É o que eu disse. Precisa trocar, mas vai dar. Na dúvida você troca e percebe que isso vai acontecer. Mas o que a questão pediu para você verificar se estava verdadeiro ou falso mesmo? O valor numérico. Ele diz assim, ó. Pegue a função f e troca o x por menos 10. Porque ele disse, ó, f de menos 10 é
Ele não trouxe um número, ele trouxe uma classificação numérica. O que acontece é que se nós trocarmos o x por menos 10, você tem menos 2 vezes o menos 10 mais 3. Menos 2 vezes o menos 10 vai dar 20. E 20 mais 3 deu 23. E ele classificou esse número para você. E aí o que você lembra sobre classificação numérica, teoria dos números? f de menos 10 deu 23. Ele disse que esse valor seria um número primo. 23 é primo? Sim. O que é um número primo para nós? Um número que é divisível por dois números distintos, por um e por ele mesmo. O 23 é o número primo. Logo, a afirmação 08 é uma outra afirmação correta. Verdadeira para você, afirmação correta. Legal? Então 08 verdadeiro, mais um item verdadeiro que você encontrou aí. Vamos seguir para o item 16. Mais uma vez, enquanto eu vou apagando o meu quadro, se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí, galera. Vai lá, dá uma olhada também na questão de número 21 que eu resolvi no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui o card para você. Se você não viu a resolução da questão de número 21, vai lá. E aí nessa questão de número 22, curte aí também. Deixa aí nos comentários o que você está achando desta resolução. Deixe nos comentários o que você achou da prova da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, dando sequência na questão, olha o que dizia para nós o item de número 16. O nível de potência sonora N é uma medida da carga de energia de uma fonte e é definida por N igual a 10 vezes o logaritmo de 10 elevado a 12 vezes W, sendo W a potência sonora da fonte em watts e N expressa em decibéis. Se a potência sonora de um alto-falante for multiplicada por 10, então o aumento do nível da potência será de 10 decibéis. Nessa questão 16, nós precisamos lembrar de propriedades de logaritmos para perceber o que vai acontecer quando nós fizermos uma determinada substituição. Quando você parte do que ele falou para verificar se aquilo vai ocorrer ou não. Então, na afirmação 16, nós temos a lei de afirmação sendo N igual a 10 vezes o logaritmo, e aí o nosso logaritmando significa para você lá, ó, 10 elevado a 12 vezes W. E a partir daí ele fala sobre você trocar o W por um valor que é 10 vezes ele, ou seja, vamos manter essa condição. Então o nosso objetivo é analisar o que acontece quando o W se transforma em W1, por exemplo, for igual a 10 vezes o tal do W. Nós fizemos essa análise. Vou fazer a abertura, trabalhando com propriedade dos logaritmos. Então a primeira condição é essa. Ó. O que acontece com este N? Este N será dado por 10 vezes, parênteses. Quando você tem o produto no logaritmando, isso resulta em soma de logaritmos de mesma base. Então nós vamos escrever o logaritmo de 10 elevado a 12 mais o logaritmo de W. Então esta é a primeira situação. Estou abrindo só a lei de formação que ele apresentou. Então N vai ser dado por 10 vezes. Outra condição do logaritmo, ó, expoente, joga para frente multiplicando. Então 10 vezes o logaritmo, 12 vezes o logaritmo de 10 mais o logaritmo de W. Eu fiz isso, mas mais uma vez. Você que assistiu a minha revisão lembrou de uma definição que eu tinha dado aqui para você, lá naquela minha aula de revisão. Bel, quando eu tenho base do logaritmo sendo igual a base da potência que está no logaritmando, a resposta é o expoente. Perfeito, eu poderia ter colocado 12. Mas não necessariamente é sempre isso que ocorre, então eu usei uma outra definição que diz expoente do logaritmando joga para frente do logaritmo e multiplica o logaritmo que você tem ali sobrando, que é o que eu fiz aqui embaixo, para lembrar mais uma condição envolvendo os logaritmos. Quando você tem um logaritmo de um número, onde este número coincide com a base, então log de 10, base 10 logaritmo não precisa aparecer para você, ele não precisa apresentar. Quando você tem a base do logaritmo sendo igual ao logaritmando, a tua resposta vale 1. Então 12 vezes 1 vai dar 12, que é justamente o meu expoente que nós tínhamos lá antes, tá? E por que eu posso jogar esse expoente para frente multiplicando? Também tem toda uma descrição, uma definição para você sacar o porquê que pode ser feito isso pelos logaritmos, tá? Não estou apresentando aqui, mas é uma propriedade válida. Então o N vai ser dado por, ganhando tempo e espaço, 10 vezes 12, 120, estou aplicando a distributiva, mais 10 vezes o logaritmo de W. Bacana? O que nós temos que fazer agora é partir deste número, desta situação e verificar o que acontece quando você troca o W da nossa função
por 10 vezes ele. O que passa a acontecer com o N, que é a nossa unidade sonora que ele deu ali para você em decibéis. Então, fazendo essa substituição, olha o que vai rolar. Vou manter as mesmas letras para você perceber. Você continua tendo 10 vezes o logaritmo, parênteses, de 10 elevado a 12, só que agora no lugar do W, você quer que esse W seja igual a 10 vezes ele. Então eu vou manter a mesma letra. 10 vezes ele. Isto, claro, vai resultar no que eu vou chamar aqui na frente de N1, como eu tinha escrito lá em cima. Por quê, Bel? Porque aqui você tem uma determinada unidade sonora, aqui você vai ter uma outra. Nós mudamos uma das variáveis para um outro valor, então, como consequência disso, provavelmente vai mudar esta nossa representação. Tudo bem? Então, feito isto, agora vamos continuar com propriedades. Este n que eu chamei de 1, que é uma segunda situação, significa 10 vezes o logaritmo de. Tá tudo multiplicando aqui, ó, matemática básica. 10 elevado a 12 vezes 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 13. Produto de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Isso vezes w. Vamos para a visão ninja? Olha o que eu fiz aqui em cima com você, ó. Cadê? Daqui de cima, ó. Então eu tinha 10 elevado a 12 vezes w. Aqui eu tenho 10 elevado a 13 vezes w. Perfeito. Continuamos. Isto nós fizemos a abertura, que virou 10 na 12, por logaritmando, e o w sozinho. Aqui se transformará em 10 elevado a 13. O 12 foi para frente multiplicando, você poderia trabalhar com a definição de base do logaritmo ser igual à base da potência que dá no logaritmando. Resposta ao nosso expoente. Então, por esta condição, mais uma vez, ganhando tempo e espaço com você, este n que eu estou chamando de 1, ele valerá 10 vezes 13, ó, só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. No lugar do 12 a gente está colocando 13. 10 vezes 13, vou só mostrar assim para você, mais o logaritmo de w. Então note que este n, que eu chamei de n1, ele valerá 130 mais o logaritmo de w. Quando você faz a comparação entre esses dois números, o que você consegue observar? Entre esses dois números, nós sabemos que o n1 ele é exatamente igual ao n mais 10. Se você pegar esse cara e somar 10 unidades, você vai ter, opa, aqui tem um 10 aqui, né? Deixa eu só ali, observei agora, só corrigindo, mais 10 vezes o log de w. Então tá aqui, ó, correção aí. Então o que nós conseguimos observar? Que este cara, quando você soma 10 unidades de medida, você cai no 130 mais 10 log de w. Então sim, ao multiplicar w por 10, você tem 10 decibéis a mais do que você tinha antes. Então este item 16 também é um item correto. Então tá verdadeiro. Propriedade dos logaritmos. Tem muita gente que olha para esse logaritmo, acha estranho e diz assim, Bel, como é que eu vou fazer essa comparação? Eu preciso fazer análise, eu tenho que olhar para o que eu tenho e verificar o que ele pediu para nós fazermos e trabalhar com essa comparação, que é o que eu fiz aqui, ó. Então o N1 nada mais é do que o N mais 10. Então este N1, os nossos decibéis, é o anterior mais 10, item verdadeiro, fechamos a afirmação 16. Legal? Então eu vou apagando o quadro aqui agora de forma geral, 16, vamos para a questão de número 32. Enquanto você vai olhando aí a questão de número 32, é uma questão que envolve desigualdade, ok? Nessa desigualdade, você tem uma desigualdade que envolverá inequação quociente, e eu tô falando para você e vou repetir. E eu vou repetir. Você que assistiu às minhas revisões para esta prova, provavelmente você lembra que eu comentei a respeito de uma inequação quociente. Uma inequação quociente, você tem que tomar cuidado ao fazer as análises desses caras, por quê? Porque você precisa obrigatoriamente de um lado ter zero para fazer a análise dos intervalos que lhe interessam. Então, partindo desse princípio, você olha para a esquerda e diz, eu tenho uma divisão e essa divisão tem que ser maior ou menor, aí tanto faz o sinal da desigualdade, que zero, o que não é o que acontece nesse item. Então olha o item 32, como nós vamos trabalhar. Item 32, já com quadro limpo, dizia o seguinte para você. Se x ao quadrado mais 5x, então x ao quadrado mais 5x mais 1, dividido por x mais 2, isto tem que ser maior do que 5.
Perfeito. E ele diz que se isto acontece, então ele diz que existe um valor que pertence aos inteiros não positivos, que é aquele sinal do inteiro com o sinal de menos lá embaixo. Legal? Ele diz para você então que existe um número x que pertence a esse intervalo que satisfaz essa inequação. Vamos lá. Comentários que eu fiz na minha revisão que eu volto a falar com você. Preciso que o 5 vá para lá e eu deixe o 0 do lado de cá, para depois fazer a análise dos sinais. Então fica assim, ó, x ao quadrado mais 5x mais 1 sobre x mais 2 menos o número 5, isto tem que ser maior do que 0. E ao olhar para essa situação, o que nós vamos verificar? Uma única fração. Então escrevemos x ao quadrado mais 5x mais o número 1 menos 5 vezes o x mais 2, quando isto dividido por x mais 2, isso tem que ser maior do que 0. Bacana? Agora eu vou fazer a redução do nosso numerador e analisar o que acontece lá em cima, o que acontece lá embaixo, trabalhar com a divisão entre os sinais dos respectivos intervalos e verificar a parte que é positiva que nos interessa. E verificar se temos valores não negativos nesses pedaços, para verificar se o item é verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Reduzindo lá em cima, nós temos x ao quadrado, massa, 5x, aqui quando você aplica a distributiva vai ficar menos 5x. Então 5x com menos 5x caiu fora. 1 menos 5 vezes o 2 vai dar menos 10. Mais 1, então você tem menos 9. Então x ao quadrado menos 9 é o nosso numerador. O denominador é x mais 2. E isto tem que ser maior do que 0. Como eu sempre faço, vou chamar a função de cima de f, vou chamar a função de baixo de g. E ao analisar essas funções eu digo, o que é a função f? Uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o número que multiplica x ao quadrado é positivo, com raízes menos 3 e 3. Lembre-se que para você estudar o sinal de uma função, eu preciso verificar o comportamento gráfico e raízes quando elas existirem, tá? No caso de baixo, nós temos a função que eu chamei de g, sendo uma reta que cresce, uma reta que cresceu, e aí a nossa raiz ali é o número menos 2. Perfeito. Então, reta, raiz. Vou fazer análise com esses caras sendo a nossa referência. Então, primeira situação, quando eu olho para a função f, eixo real, onde estão todos os valores do x, em uma determinada escala, vou colocar aqui ó, o menos 3, vou colocar aqui o mais 3, e aí como a parábola tem concavidade voltada para cima, aqui a parte é positiva, entre as raízes é negativo e aqui é positivo. Já na função g, nós temos o menos 2, não é o menos 2, menos 2. Vou colocar entre o menos 3 e o 3 sem escala, tá? Mas precisa estar entre esses dois valores. A reta cresce, então nós temos negativo à esquerda da raiz e positivo à direita. O número é menos 2. O que nós queremos fazer é que os valores de f, quando divididos pelos valores do g, resultem em números que são positivos. Os pontos, que são as raízes, fiquem abertos, porque são os pontos que fazem o valor dar zero. Se eu tivesse o igual a zero aqui, eu deixaria fechados os intervalos apenas em f, porque uma divisão em cima pode ser zero, embaixo não. Só pode ser quando você tem divisão de 0 por 0, mas aí foge um pouco do contexto nesse esquema. Então você teria que tomar cuidado. Aqui não. Maior, tudo aberto, e aí agora eu vou fazer a divisão desses caras. Então quando eu pego o f e divido por g, eu estou na verdade dividindo os respectivos sinais. Tá aqui, ó. Quando eu analiso do menos infinito até o menos 3, quando eu analiso do menos 3 até o menos 2, quando eu analiso do menos 2 até o 3. Lembrando que está fora de escala. Sinais, vamos lá. Mais dividido por menos dá menos, menos dividido por menos dá mais, menos dividido por mais volta a ser menos, e nós temos agora mais dividido por mais sendo mais. Conforme eu disse, o que nos interessa que a divisão resulta em valores positivos. Aqui a divisão resultará em valores positivos, aqui a divisão resultará em valores positivos. Então o que você está afirmando para o cara? Que menos 3 é menor do que x, que é menor do que menos 2, ou você tem o x maior do que 3.
Esta solução para você é uma solução real. Então aqui estão todos os valores reais. Destes valores reais, tem algum x que pertence ao conjunto dos números inteiros não positivos? Aí você diz, Bel, aqui é positivo. Não positivo significa que não pode ser positivo. Perfeito, então isso aqui já não serve para você. Quando você olha aqui, existe um valor inteiro entre menos 3 e menos 2? Inteiro não. Então aqui você tem um item que é falso porque ele diz que existe um valor inteiro não positivo. Não, não existe. Existe valor positivo inteiro. Todos os valores inteiros são positivos. Todos os valores inteiros são positivos. Essa solução ela é real, tá? Então você volta a ter um item falso. É um item incorreto. O 32 ele diz que tem, onde na verdade não tem. Perfeito? E aí vamos para o item de número 64. Onde o item de número 64 diz o seguinte para você. Vamos lá. Considere as funções f de x igual a módulo de x menos 2 e g de x igual a x mais 2 se o x for menor ou igual a 3, 5 se 3 for menor que x menor ou igual a 4 e 9 menos o x se o x for maior que 4. Ele fala sobre o contorno da região plana delimitada pelos gráficos das funções f e g. É um polígono convexo, cuja soma dos ângulos internos é 540 graus. Galera, nesse item a gente precisa ter pelo menos uma ideia gráfica das funções para ver o que vai acontecer, para verificar esse polígono que nós temos e verificar se a soma dos ângulos internos desse polígono convexo, dessa região limitada, é para nós realmente o 540. Então aqui mistura uma parte da geometria analítica com geometria plana, com as funções, toda aquela parafernália que você já sabe. Qual é a primeira função que ele apresentou para você? Uma função modular. Então vamos com a ideia sem usar a definição modular. Por quê? É uma função simples. Ele diz que a função f de x é dada pelo módulo de x menos 2. A função g, ela foi dada por 3 sentenças. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a função g e afirmar para o cara que tem que ser igual a x mais 2, se você estiver trabalhando com x menor ou igual a 3. Ok. Depois ele fala para você que é igual a 5 se você estiver entre 3 e 4, podendo ser o número 4. E a frente do 4 é 9 menos o x. 9 menos o x. Se nós tivermos o x maior do que 4. Então, para eu analisar este polígono, para analisar os ângulos internos, como eu digo, a representação grosseira do negócio. Então, imagine para você o plano cartesiano. Quando eu disse imagem grosseira, está aqui. Não vai ficar tão bonitinho, mas qual é a ideia? Eu preciso conhecer o gráfico dessa função modular. E aí, como eu disse, eu não vou usar a definição modular. Por quê? Porque quando eu olho para este gráfico, eu tenho que lembrar do seguinte. Um único módulo, uma expressão que está aqui dentro, eu vou fazer o gráfico de quem está aqui dentro. Só que eu sei que o y sempre vai ser positivo ou zero, porque não existe resposta modular negativa. Módulo é distância de alguma coisa, por definição. Então, o que tiver para baixo do eixo x aqui, eu vou rebater de forma simétrica lá para cima. Então, quem é o gráfico de quem está dentro do módulo? Vamos analisar só dentro do módulo. X menos 2. Então, de forma grosseira. Eu não tinha nem prolongado aqui porque eu não iria usar, mas eu vou usar aqui. Então, vamos supor que você tem aqui o 2 e o menos 2. Nós temos uma reta que cresce, vou fazer assim, tá? Uma reta que cresce, passando no menos 2, e passando no 2. Este é o gráfico da função x menos 2. Como nós temos toda a lei de formação dentro de um módulo, tudo que é negativo tem que ser positivo. Então, onde tinha dado menos 2, módulo de menos 2 vale 2. Então é rebatido lá para cima. Então eu vou colocar aqui no 2. E aí esta reta é rebatida de forma simétrica lá para cima, fazendo com que você tenha esta curva. Imagem meramente ilustrativa, tá aqui, Então nós temos isso daqui como sendo um gráfico para analisar. Este é o gráfico, 2 e 2. Vou apagar essa parte pontilhada aqui para nós que não interessa, que é a parte do gráfico. E aí agora nós temos esta representação para analisar. Módulo de x menos 2. Pronto. Agora vamos olhar para a função g. A função g disse o seguinte para você. É x mais 2 se você estiver trabalhando com valores para o x à esquerda do 3 ou igual a 3. Então, quando eu olho para a função, eu vou fazer o gráfico do mesmo jeito. E depois só pegar aquele pedaço que está à esquerda do 3. Esta é a ideia. Legal? Então, x mais 2. 2 está aqui. Perfeito. É uma função que cresce. A raiz é menos 2. Então, está aqui o menos 2.
Então tá aqui para nós a lei de formação. Passa no menos 2, no 2 e vai seguindo, vai subindo, tudo bem? Então aqui está o menos 2. Quando você para analisar, você tem que pensar onde é que está o 3. Então vou supor que o 3 esteja aqui. Como eu disse, a imagem é grosseira, porque eu só posso chegar até o 3. 3 mais 2 dá 5. Então, de forma grosseira, você chega aqui e diz, este ponto tem que ser 5. É uma ideia gráfica que nós temos que ter. Então, ela continua reta, tá? Crescendo. Então, eu só posso usar essa função à esquerda do 3. Logo, esta reta passa no 2, chega aqui e para. Então, esta é uma parte do gráfico. Essa parte de cima não lhe interessa. Entre 3 e 4, ela é constante. Então, supondo, totalmente fora de escala, que aqui esteja o 4. Então, quando ali você coloca o 4, ó, vai ter que dar 5 e todos os valores entre 3 e 4, uma constante. Então, tem essa parte vermelha. E agora o que vai acontecer, eu vou só abrir um pouco mais desta reta, tá? Porque como eu estou fazendo totalmente fora de escala, para não ficar também tão feio assim, então eu vou abrir um pouquinho mais. E aí, neste momento, o que está acontecendo? Você tem o que acontece para você ali na frente depois do 4. Depois do 4, a função é 9 menos o x. Então observa que se você trocar o x por 4, a tua conta vai dar 5. E o que acontece quando você está trabalhando com valores à direita do 4? A tua reta decresce, onde a raiz é 9. Então, mais uma vez, fora de escala, você tem agora a tua reta decrescendo, e supondo que aqui fosse o nosso 9, a tua reta decresce e vem para cá, e vai decrescendo. Então eu só posso pegar essa parte. Legal? Então, juntando as duas funções, note quem é a função f. A função f é esta reta que desce até o 2 e esta outra reta que sobe em direção ao mais infinito, quanto maior é o valor do x. A função g, da esquerda para a direita, cresce até o 5, constante de 3 até 4, sendo 5, e decresce à frente do 4, indo em direção ao mais infinito. Olha para a região limitada por estas duas funções. É esta região aqui, ó. Pergunto, que polígono convexo você tem aqui? Um pentágono. Então, esta imagem é para você de um pentágono. Se isto é um pentágono, independentemente dele ser regular ou não, porque aqui não interessa isso para nós, eu quero a soma dos ângulos internos. Você lembra que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer é dado por 180 graus, que multiplica n menos 2, onde n é a quantidade de lados do seu polígono, n é a quantidade de vértices do seu polígono, n é a quantidade de ângulos internos, ângulos externos, porque a quantidade é sempre a mesma. Então, se você tem um pentágono, você tem 5 vértices, 5 lados, 5 ângulos internos, 5 ângulos externos. Então, isto daqui traz para você a resposta agora. Se nós temos um pentágono, a soma dos ângulos internos valerá para nós 180, que multiplica 5 menos 2, porque estamos falando de um pentágono. 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 resulta em 540. Então, o polígono convexo limitado por essas duas funções no plano cartesiano é um pentágono e a soma dos ângulos internos desse pentágono vale 540, fazendo com que o item se transforme numa afirmação verdadeira. Então está correto o item 64. Legal? E aqui fechamos mais uma questão dessa prova da Universidade Federal. Então acompanha comigo aí quais foram os itens verdadeiros e falsos, e você já está olhando porque nós tínhamos ali 04, 08, 16 e o item 64, fechando o somatório 92, que era a resposta dessa questão de número 22. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu fiz aqui nos meus comentários. Deixa aí escrito o que você achou. Curte, compartilha, se não me segue lá, dá uma força e eu espero você nos próximos vídeos onde trarei as próximas questões dessa prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Legal? Galera, beijos, um abraço, fui!